bondade. Sincronizado, né? Vamos orar, irmão. Senhor meu Deus e Pai que estás nos céus, rogamos ao Senhor, ó Deus, pela tua serva, nossa irmã Ruth, que estará ministrando a tua palavra, ó Deus. Seja com tua filha, venha falar conosco de forma clara, concisa. Deus Todo-Poderoso, venha operar com sinais, prodígios e maravilhas. Tudo pedimos a Ti, tudo ofertamos, tudo, meu Deus, agradecemos pelos Teus feitos no nosso meio, Pai, é o que rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 2, a partir do verso 2, onde a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Quando nós lemos esse texto aqui em Apocalipse, a gente até se questiona no início desse texto, quando eu fui ler, presbítero Jefferson, sobre o tema dessa campanha. Eu falei, mas qual que é o porém aqui de Deus contra esse povo? O que está acontecendo? Que quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus, no primeiro momento, nós vamos ver aqui o Senhor reconhecendo os feitos do povo. O Senhor aqui, Ele está falando para o povo: olha, eu vi que vocês estão fugindo da aparência do mal. Eu vi que vocês estão trabalhando com ânfimo na obra do Senhor. Eu vi que vocês estão fazendo de tudo para que a minha igreja permaneça de pé. Eu vi que vocês estão se afastando daquilo que vão afastar vocês da minha presença. Até aqui a gente vê que é algo legal, que é muito bom. A gente vê um povo que tem prazer de trabalhar na obra, um povo que tem prazer de fazer algo na presença do Senhor Jesus. Mas este povo aqui de Éfeso, o mesmo povo que está trabalhando para o Senhor, que a palavra cita que o Senhor ali brada de felicidade, falando sobre os feitos daquele povo. A gente vê que é um povo que eles estão ali trabalhando por uma causa, trabalhando por algo que eles criam que poderiam ser bênção na vida dele, que eles sabiam que se eles se afastassem, eles perderiam a esperança que é firmada em Cristo. Mas quando nós olhamos para este povo, quando nós vemos o Senhor observando o trabalho do povo, mas de modo a gente também vai ver o Senhor falando assim: mas tenho porém contra vós, o amor de vocês se perdeu, vocês não têm mais em vocês o primeiro amor. Vocês estão trabalhando, estão fazendo, mas está faltando alguma coisa. Sabe o que acontece conosco? Muitas das vezes, eu estava lendo esse texto e analisando, falando assim: mas por que esse povo que estavam trabalhando tanto para Deus, como que o Senhor tinha uma causa contra eles? É porque muitas das vezes a gente está dentro da igreja, a gente está fazendo a obra do Senhor, mas a gente às vezes está acostumado a fazer a obra do Senhor, e nós estamos fazendo porque nós sabemos que nós temos que servir ao Senhor Jesus, porque nós
pertencemos a essa religião. Mas muitas das vezes nós não fazemos desejando os céus. Muitas das vezes a gente vem para a igreja toda semana, 3 vezes por semana, e a gente vem, a gente ora. Às vezes a gente vem e consegue desenvolver um trabalho para o Senhor. Às vezes a gente vem e consegue fazer algo fluir para o Senhor. A gente volta para a nossa casa. Muitas das vezes a gente entra dentro da casa do Senhor, a gente entra desejando que o Senhor venha ao nosso encontro. Mas aí a gente recebe o Senhor na nossa vida. Vamos supor que hoje tem alguém desejando muito que o Senhor fale com a sua vida. O Senhor, Ele fala com a sua vida. Amanhã você já está vivendo os mesmos questionamentos novamente. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. Eles estavam trabalhando, estava legal o que eles estavam fazendo, eles estavam executando a boa obra na presença do Senhor Jesus. Mas sabe quando o Senhor, Ele faz essa observação: olha, vocês perderam o primeiro amor. O Senhor está falando para o povo: quem tem primeiro amor deseja ir morar no céu. Quem tem primeiro amor não se conforma em ficar aqui, mas deseja ir morar com Deus. Quem encontra o primeiro amor faz não querendo receber aqui, mas sabendo que lá no céu é que vai ter algo bem melhor. E sabe o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso? Era uma igreja que estava focada nas coisas que estavam aqui na terra. Talvez eles estavam focados em ornamentar, em adornar a igreja, em fugir da aparência do mal. Mas eles estavam tão focados aqui no que eles estavam fazendo aqui na terra, que eles estavam esquecendo do que foi reservado para eles lá no céu. E é por esse motivo que Deus exorta o povo. O Senhor, no primeiro momento nós vimos que o Senhor, Ele reconhece o que o povo faz. Mas depois Ele fala com o povo: isso não é o suficiente. Às vezes a gente vai olhar, mas falar assim: mas Senhor, por que não é o suficiente? Por que diante de tudo isso, essa beleza que o Senhor nos mostra no início do texto que o povo estava fazendo, por que não é o suficiente? Exatamente pelo motivo que para nós alcançarmos aos céus, não basta apenas mínimos detalhes na nossa vida, mas nós temos que trabalhar todos os dias, mas é um trabalho desejando encontrar com Cristo. Porque se nós não desejarmos, irmãos, encontrar com Cristo, a gente vai perder o desejo de estar na palavra dEle, nós vamos perder o desejo de falar com Deus. De repente nós vamos orar e não vamos mais ter desejo, nós vamos orar por causa de um costume, porque já é apto da gente orar. Mas quando a gente dobra o nosso joelho, que a gente realmente está com o desejo de falar com Deus, as coisas fluem diferente. E aqui na palavra do Senhor Jesus em Atos, nós vamos ver um exemplo, irmãos, tão bonito de alguém que representa o primeiro amor. A gente conhece bem a história de Paulo e Silas, que eles foram presos. Alguém não gostou porque eles estavam pregando o evangelho, mandou prender eles. Prendeu, o Senhor fez um barulho lá. O povo, eles foram soltos. Mas algo aconteceu de diferente naquele dia. A palavra aqui em Atos 16, a partir do versículo 17, fala: o carcereiro despertou do sono e, vendo aberto as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus.
Gente, a gente aqui vai ver esse carcereiro, ele viu o que o Senhor fez ali para a vida de Paulo e Silas que estavam presos. O Senhor soprou um forte vento, fez um forte barulho ali, para que eles fossem soltos, para que o Senhor provasse para o povo que Deus não tinha abandonado Paulo e Silas, mas que aqueles dois tinham um dono que respondia por eles. E através disso, talvez nós pensamos assim, mas o Senhor ele queria apenas soltar Paulo e Silas. Mas quando eu leio essa palavra, eu entendo que não, que o Senhor tinha amor à alma daquele carcereiro, e que o negócio dele era que aquele moço naquele dia, era fazer aquele moço entender que para a vida dele, por mais que até aquele momento não tivesse fazendo sentido, o Senhor faz aquele barulho e faz aquele moço entender que na vida dele havia-se um propósito. E através deste moço, a gente vai ver o desejo dele. Ele pergunta: como que eu faço para ser salvo? Ou seja, ele está perguntando: como que eu faço, gente, para conhecer esse Deus que vocês servem? Como que eu faço para sentir a alegria que vocês estão sentindo? Como que eu faço para entender o que é isso? Que barulho é esse? É como se aquele carcereiro falasse assim: olha, Paulo, olha, eu quero fazer parte disso. Você não está entendendo, esse barulho é estranho para mim, mas eu gostei deste negócio. E é exatamente isso que o primeiro amor traz para as nossas vidas. Lembra de Paulo? Paulo, ele perseguia o povo de Deus. Paulo, ele tinha prazer em perseguir o povo de Deus. Era o maior prazer da vida de Paulo, quando ele não conhecia verdadeiramente a Jesus, perseguir o povo de Deus. Mas o Senhor, ele não odiou a Paulo porque ele era um perseguidor. Mas quando eu olho para o contexto histórico de Paulo, eu entendo Deus falando assim: peraí, Paulo, tem um negócio que eu tenho contigo e você vai se consertar, você vai entrar no eixo, você vai entender o que é amar a Cristo, você vai começar a entender por que esse povo me ama tanto, que um dia você vai aprender a me desejar também. E a gente vê o que o Senhor faz na vida de Paulo, permite aquela situação na vida dele. Paulo fica cego, é preciso que receba a cura do Senhor Jesus. E quando Paulo fica cego, eu entendo que ele fica cego para o mundo. E quando ele começa a enxergar novamente, ele começa a enxergar a luz do Espírito Santo na sua vida. E a gente vê Paulo ansioso para entender mais de Cristo. A gente vê Paulo de perseguidor, alguém que começou a amar Cristo, alguém que começou a desejar a Cristo, alguém que começou a falar: peraí, eu não entendo o que esse povo se alegrava, mas agora eu quero passar a entender, e quero ainda mais, eu quero sofrer estas marcas em mim. Paulo vai entender no decorrer da sua caminhada que não é apenas servir, mas Paulo, ele vai ficando desejoso de ir morar nos céus. A gente vê tantos sofrimentos que Paulo passa, mas ele entende que aquilo não se comparava ao que o Senhor estava reservando para ele. Ele entende que tudo aquilo que ele passou não era para que ele se perdesse ou para que ele se esmurecesse, mas ele entende que cada dor, cada perseguição, ele sentiu na pele aquilo que um dia alguém sentiu quando ele os perseguia. Mas eu entendo que quando Paulo, cada aflição que ele passava, ele falava assim: não, sabe o que está acontecendo? Eu estou me aproximando de Cristo. E por eu estar me aproximando de Cristo, eu estou feliz por viver essa experiência. Eu estou feliz por passar por essa situação, porque outra hora eu estava perdido, mas agora eu vejo uma luz que o Espírito Santo está me guiando. Sabe o que acontece conosco? Lembra de Jacó? Jacó segurou o anjo para receber uma bênção. Jacó insistiu na bênção dele. O anjo querendo ir embora, Jacó não deixava o anjo ir embora. E a palavra do Senhor Jesus vai citar que Jacó luta com aquele anjo. Que Jacó insiste,
até ao amanhecer para ganhar a bênção. Mas quando eu olho para essa história, eu entendo que Jacó não recebeu a bênção no primeiro momento, porque o Senhor nos provando assim: olha, não é de qualquer jeito. Para sermos abençoados não é de qualquer forma, mas é necessário que se haja luta, é necessário que se haja insistência, é necessário que se haja persistência, é necessário para chegar ao céu que você persista, porque, irmãos, se nós passamos por muita coisa, ainda iremos viver ainda coisas nessa terra. Então a nossa persistência nos levará a alcançar a nossa salvação. Mas se nós desistirmos agora, nós perderemos a nossa salvação. E olhando para essa história de Jacó, eu entendo que nós fazemos assim como Jacó. Quando nós queremos demais uma coisa que é favorável a nós, nós insistimos, damos o nosso melhor, nós fazemos de tudo para receber aquilo ali. Mas quando nós recebemos, muitas das vezes nós viramos as costas para o Senhor e esquecemos de quem nos abençoou, do dono da bênção. Nós esquecemos do que nós passamos para recebermos aquela bênção. E acontece conosco no dia de hoje. Muitas das vezes nós queremos tanto uma bênção, nós oramos tanto por uma bênção. O Senhor, Ele nos abençoa, resolve nos abençoar. Mas quando nós somos abençoados, nós viramos as nossas costas, não se importando com o nosso compromisso com Deus. E quando nós vamos falar de primeiro amor, quando nós vamos falar de recomeçar, a gente está falando sobre desejar aquilo que o nosso olho não está vendo, mas que nós podemos sentir através da palavra do Senhor Jesus. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor, nós começamos a sentir um pouquinho dessa alegria do que é estar mais próximo de Cristo, do que é sentir a presença do Senhor Jesus em nossa vida. Irmãos, se nós nos alegramos, nos regozijamos, nos emocionamos quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus, imagina nós morarmos com o Senhor. Se quando nós sentimos um pouquinho da presença dEle já é algo tão louvável aos nossos olhos, imagina aí nós estarmos mais próximo dEle, nós morarmos com Ele, ter Cristo na nossa vida todo momento, toda hora, a gente ter o prazer de lá nos céus trabalhar juntamente com Cristo. Então é desse primeiro amor que o Senhor exorta ao povo de Éfeso. Se nós queremos a nossa salvação, nós temos que lutar, assim como Jacó lutou querendo a sua bênção. Se nós queremos a nossa salvação, nós temos que perseverar, assim como Paulo perseverou, independente da circunstância. Se nós desejamos ao céu, nós temos que todos os dias analisar a nossa vida e falar: Senhor, eu estou neste exato momento, eu estou desanimado, mas deixa eu te falar um negócio, eu não vou desistir do céu. Então, Senhor, faça eu sentir a alegria de encontrar com o Senhor, me faça sentir o desejo de ir morar no céu, me faça querer te encontrar e te ver mais de perto. Então que nós não venhamos nos conformar em estar distantes de Cristo. Se você está nesta noite sentindo um vazio na tua vida, se sentindo, talvez a sua vida nesta noite não está fazendo sentido, talvez você está com a sua mente distante, com o seu coração distante, talvez você está pensando em desistir, mas comece a desejar que o Senhor Jesus entre na tua vida e faça algo diferente para você. Comece a falar: Senhor, olha, as circunstâncias aqui da terra está querendo me desanimar, está querendo fazer eu desistir dos céus, mas Senhor, eu quero dar um recado para o inferno nesta noite e falar: eu não vou desistir da minha salvação, eu quero ir morar com Cristo e eu não vou me conformar com essa terra. Sabe por que lá em Romanos a palavra vai falar para nós: não vos conformeis com essa terra, não vos conformeis com as perdições deste mundo. A palavra está falando: irmãos, pelo amor que há em Cristo, olha em volta de vocês, não é possível que vocês vão querer continuar vivendo nesse estado caótico que está esse mundo.
olhe em volta de vocês e comece a desejar que ir morar no céu é melhor do que ficar aqui nessa terra. Por que nós muitas das vezes nos apegamos tanto com as circunstâncias do mundo que não conseguimos nos apegar com Deus? Porque o nosso foco está tanto aqui, que nós esquecemos que a gente está aqui, irmãos, é só por um cadinho de tempo. Que muito em breve, mas muito em breve, a gente vai ir morar nos céus. E não perca essa esperança, não perca essa alegria de encontrar com Deus. Mas deseje todos os dias ir morar nos céus. E que a nossa esperança seja renovada todos os dias. Que a nossa esperança seja renovada a cada dia mais e mais. E se nós desejamos um pouquinho hoje, que amanhã possa acrescentar mais. Se amanhã acrescentar mais um pouquinho, que depois de amanhã nós possamos desejar ainda mais. Mas que nós não venhamos perder a nossa esperança. Que nós venhamos olhar para o Senhor todos os dias com olhar de gratidão e falar: Senhor, eu entendo porque eu preciso desejar os céus. Porque aqui eu estou passando por aflições que aí eu não vou passar. Porque aqui eu estou passando por momentos que aí eu não vou passar. E eu entendo que aqui esses momentos são passageiros. Mas Senhor, me ajuda a desejar e morar nos céus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. O calor está demais.